Gravando. Pessoal, boa noite a todos, né? Para mais uma aula nossa de informática aí, com vocês que vão prestar a prova da PRF, tá? Vamos fazer alguns comentários iniciais sobre o concurso em si, sobre a matéria, o edital, a cobrança, né, do edital, e aí eu separei para vocês algumas questões, tudo questão recente. Quem acompanhou comigo uma aula hoje à tarde, né? Inclusive tem questão de 2021, desse ano aplicado pela CESP. Então você vê que, né, mal ou bem, um outro concurso está ocorrendo. É claro que o concurso da PRF tem um porte maior, é um concurso de nível federal, e aí então você sofre essas, né, críticas aí, pô, vai ter, tal estado está complicado, como é que vai fazer para uns estados, uns não vai fazer para outros, né? Então é uma situação um pouquinho diferente, tá? Mas só para que você entenda, estão ocorrendo concursos, claro, né? Tomando todas as medidas de segurança, né? O que é o necessário, tá? Mas num concurso maior, muitas vezes realmente pode não ficar a contento, pode não ficar de forma satisfatória, e aí por isso que o pessoal está questionando, ok? Né, se vai ter ou não vai ter a prova. Por enquanto, para nós, segue o baile, tem prova dia 9, inclusive, né, depois aí, o nosso time que já consultou o local de prova, que já viu onde é que vai fazer, manda aí para nós, porque como é de praxe, quem me conhece, eu pretendo no domingão estar lá, né? Vou escolher uma escola aqui perto, aqui para dar uma olhada, né? Para estar lá junto com o aluno aí, ver como é que vai funcionar, acompanhar aí. Opa, farei no AU, né? A Michele fará no AU. Manda aí para nós onde é que você vai fazer cada um depois, tá? Para a gente poder escolher uma escola e tá junto com vocês. Vou até dar essa mesma dica, essa mesma orientação para os demais colegas. Tem lá o Diogo em São Paulo, tem a professora Karine em Minas Gerais, né? Eu não me recordo o nome da cidade que ela mora lá, né? Se tem como ela participar no caso da situação. Tem a professora Helena, né? Então, a Consuelo não é Consuelo, tá? É o Fabiano, tá bom, Fabiano? Desculpa aí, foi mal. Então, né, professora Helena, e aí vamos ver quem mais do nosso time aí vai poder encontrar vocês para dar aquele último, né, assim, não é a última dica, não é aquela força, aquela energia para você prestar a tua prova, ok? Beleza, olha lá, Unicesumar, bloco tal, depois eu vejo direitinho, né? Unicesumar é aqui perto da... Não, Portão tem outras. Tem uma Unicesumar aqui no centro também, né? Mas essa aí é no Portão. Beleza. É da rua Itajubá, lá, né? No Aham. Portão. Eu É, vou fazer no Colégio Estadual Paulo Leminski, no bairro Tarumã. opa. Então, tá bem espalhado, pessoal, né? Bem diversificado aí, tá? Olha lá, Acho que mais um são aí. 33 lugares em Curitiba, né? Ah, ou seja, tá com a informação já, né? É, já. Legal, legal. O professor Bem, mora no centro, próximo do Parque da 7 de Setembro, ali, do Oswaldo Cruz, né? sim, aham. O Tem, Carlos comentou que o professor mora próximo ali. tem alguma escola por ali? Que eu saiba, a princípio, não, ninguém comentou de fazer prova, mas com certeza alguém vai próximo da região, né? É só sair domingo, dar umas pernadas, aí você acha o pessoal já se movimentando para alguma escola, com certeza. Bem, mas É, vamos lá, exatamente. vamos para a informática, né? Para ver as questões que a gente separou para vocês aí hoje. Olha só, vamos lá, compartilhando aqui a nossa revisão geral. Olha só, esse aqui é o edital, tá? Para quem não viu ainda o edital, né? Antes tarde do que nunca, tá? Veja só, conceitos de internet, conceitos e modo de utilização de tecnologia, ferramenta, aplicativo, procedimento associado à internet e intranet, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, grupo de discussão, busca, pesquisa e redes sociais, noções de sistema operacional Windows, detalhe, sistema operacional ambiente Windows. Esses dias um aluno perguntou, professor, cai Linux?
Para PRF, não cai, cara, não cai, não cai. Para Bom. civil cai só Linux, para PRF cai só Windows. É aí que eu falo que em alguns editais você tem que fazer um ajuste do que você vem estudando. Então, né, de repente o cara desatento, poxa vida, e eu me preparando para a Polícia Civil do Paraná, sei tudo sobre Linux, mas aqui é o Windows, meu amigo, aqui é o Windows. 2.2, acesso à distância, computadores, transferência de informações, beleza, aplicativo de áudio, vídeo, multimídia. O item 3 é que eu falo que é meio que novidade. O item 3, né, é a novidade com relação ao último edital. Veja, transformação digital, internet das coisas, chamado IoT, Big Data, e inteligência artificial, tá? Tudo isso aqui, né, é novidade. Para PF, cai Big Data, cai algumas situações aqui voltada a essa ligação, né, dos objetos com a internet, mas não com esse nome, tá? Não com esse nome, cai um aprofundamento um pouquinho diferente. O item 4, a velha e famosa cobrança de segurança, e o item 5, computação em nuvem. Legal. Bem, o que eu quero lembrar aos colegas, não cai, não cai Linux. Outra, não cai aplicativos de escritório, nem Office, nem LibreOffice, nem BR Office, nem qualquer Office da vida. Não cai, não cai. Cara, isso é legal, tá? Porque, né, o foco aqui é diferente. Então, muitas vezes, aquele concurseiro, aquele cara que já tinha uma bagagem de outros concursos, aqui, se você for ver, ele aproveita pouco. É a parte de internet, é a parte de segurança, né? O item 3 é totalmente novo, vamos dizer assim, é novidade. O item 5, que é a computação em nuvem, também, né? Não é uma situação tão comum, usual em prova. Então, é a chance das pessoas, né, se dedicarem, conseguir um pontinho a mais em alguns tópicos diferentes, tá? Tópicos diferentes. E aí, professor, para esse assunto, para essa matéria, quantas questões? Diferente da prova da Polícia Federal, que está bonitinho dizendo quantas questões caem de informática, PRF não fala isso. PRF coloca dentro de um grupo, onde lá tem as questões do grupo, e aí você tem que dividir com todas as matérias que compõem. Pensando em prova anterior, a gente acredita que possa vir aqui 7. 7 é o meu número de aposta. 7. 7 questões de informática, tá? Agora eu tenho que fazer que esse 7 seja positivo, ok? Né? Vamos acertar 6, mas não vamos errar outra. Não, vamos deixar em branco. Vamos ver o que pode ter maldade para você não cair em pegadinha, tá? Então, 7 é o número de questões que eu aposto. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, ó. Eu englobo aqui o item 1 até o 2.1. É engraçado, esse edital é meio esquisito, né? Isso aqui podia ser item 1.1, 1.2 e aqui item 2, mas não, né? Ele misturou algumas coisas, sei lá. Acho que fizeram meio que uma junção aí, recortou de um e de outro, ficou uma numeração esquisita. Então, eu coloco esses itens aqui para duas questões. Duas questões. Olha só o tipo de questão que já caiu em prova. As intranets utilizam tecnologias da internet, os mesmos serviços, os mesmos protocolos, os mesmos aplicativos. Dá para dizer que a intra, ela é baseada na estrutura da inter? Sim, sim. É aquela velha história que eu digo para o aluno, não vamos reinventar a roda já existe. Vamos apenas ajustar o uso dessa roda para a minha necessidade. Então, utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, empregados, colaboradores, né? Permitindo-lhe o quê? Compartilhar. Fala-se em rede. A palavra rede, net, sempre está associada à ideia do compartilhamento. Compartilhamento de dados,
compartilhamento de comunicação, compartilhamento, né, de aplicativos, de periféricos, é compartilhar. Compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Cara, é aquele discurso. Vamos fazer uso da intranet para melhorar aqui o serviço da empresa, para podermos trabalhar de forma mais colaborativa. Perfeito, perfeito, tá? Aqui eu quero chamar a atenção dos alunos o seguinte: nós temos a grande rede, a Inter, e nós temos a rede local, a Intra. Hoje, e eu tenho falado para alguns alunos em aulas presenciais, a Mônica vai lembrar, uma boa pedida aqui é falar sobre o home office, onde o funcionário, ele não está na localidade da empresa, ele não veio no prédio da empresa, ele está trabalhando de casa. Veja, é uma expansão da intranet, expansão da intra, onde eu posso chamar de extranet ou VPN, ok? Então, em prova, ele vai dizer que na intranet é possível permitir que um funcionário, um colaborador, acesse de forma remota. Inclusive, tem a parte de acesso remoto no edital. Acesso de forma remota? Sim, sim. Eu acessando de forma remota, eu vou estar caracterizando o quê? Uma extranet, uma VPN. Então, é uma possibilidade que aquela rede privada me dá de eu poder acessar de forma remota. Legal, ok? Então, aqui, primeira questão nossa, certo. Tranquilo. Olha só. Considera-se que o Google Chrome, um dos navegadores mais usados no mundo, seja o primeiro navegador a incorporar uma tradução automática no próprio navegador, sem a necessidade de plugin ou extensões adicionais. Isso é interessante. Tem muito recurso, né? Que algumas provas falam que o recurso é nativo. O recurso é nativo, faz parte da própria ferramenta. Quando o recurso é nativo, eu não preciso de um plugin, eu não preciso de uma extensão. O termo plugin, extensão, são para aquelas ferramentas que você quer agregar, né? Para oferecer um tipo de recurso diferenciado. Um recurso extra. Então, ali ele coloca que o Google Chrome seria o primeiro, né? Seria o primeiro, não vejo bem ali se é o primeiro ou um dos primeiros, que é o primeiro que ele fala, tá? A incorporar essa possibilidade de tradução da página. Isso é uma coisa bem interessante também. Para nós aqui, PRF, não entramos tanto nesse mérito, mas para a prova da Polícia Federal, o HTML é a linguagem para criar uma página. E aí existem as versões do HTML. O HTML5, por exemplo, né, que são umas versões mais recentes, mais atuais, eu posso criar uma página e criar, vamos dizer assim, outras versões daquela página, tá? Versões. Então, na hora que ele carrega, o próprio navegador fica incumbido de identificar qual é o idioma e ativar naquele pacote a linguagem necessária. Então, a própria página tem essas variações dentro da programação dela. O que o navegador faz é identificar o idioma e se encarregar de carregar aquele que está configurado, aquele que está ajustado. Então, fazer uma espécie de uma tradução da página, tá? De forma automática, de forma nativa. Isso graças ao navegador e graças à própria programação da página também, ok? Então, né? Quando o idioma da página não corresponde às preferências do idioma definido no navegador, ele oferece automaticamente a tradução da página para o seu idioma preferido, de uma forma nativa, de uma forma própria do navegador.
Então, a parte curiosa aqui é sem a necessidade de um plugin ou uma extensão. Questão correta, ok? Tranquilo sobre navegadores. Pessoal, só para lembrar, a gente vai falar um pouquinho de Windows daqui a pouco. O Windows 10 é a expectativa de que caia em prova. Dificilmente vai falar do Windows 8, Windows 7, ou voltar no tempo, né? Pô, o cara tá me falando de internet das coisas e vai falar do Windows XP? Claro que não, claro que não. Então, atender, né, como é? Transformação digital, e vamos falar de um Windows pré-histórico? Não, pô, né? Ele vai falar de versões atuais. A CESP é muito inovadora. Então, no Windows 10, tem uma série de características que eu acho legal, que pode estar enquadrada aqui. Não é uma questão do Windows, mas é uma questão, por exemplo, da internet. Falar do Edge, o navegador padrão do Windows 10. Falar sobre o OneDrive, a nuvem, o produto nuvem que a Microsoft disponibiliza pensando no Windows 10. Então você vai ver uma série de ferramentinhas que o Windows 10 facilita, mas ela vai estar pulverizada aí, de repente, não é uma questão de sistema operacional. Ele cita o Windows 10, mas a cobrança é da nuvem. Ele cita o Windows 10, mas na verdade a cobrança é do navegador, ok? Então, quando eu falo ali duas questões voltadas à parte de internet, ok? Vamos lá. Próxima questão. No Bing, cara, o Bing não é, acredito eu, nem de perto, um dos navegadores preferidos. Qual é o navegador? Qual é a ferramenta de busca que você prefere? Opa, o Google. O Google, né? Cara, eu ainda não vi ninguém, não, eu odeio o Google, eu uso lá o KD, caramba, antigo pra caramba, né? Eu uso lá o Alta Vista, eu uso o Yahoo, né? Eu me nego a usar o Google. Daqui a pouco, né? Esse pessoal meio maluco, cria mil uma teoria de conspiração, daqui a pouco surge aí um movimento do contra Google, né? O cara não usa nada, o Google Chrome, não usa o Google Drive, não usa o Google como ferramenta de busca, porque acha que de repente está sendo monitorado, né? As teorias da conspiração, né? Então daqui a pouco tem alguém contra o Google. Mas o Bing é uma alternativa. O Bing é uma alternativa e ele é o navegador padrão da Microsoft. Olha só, apesar de ele ser o navegador padrão da Microsoft, eu posso escolher qualquer outro, de novo, navegador, né? Ferramenta de busca. Apesar de ser a ferramenta de busca padrão da Microsoft, eu posso escolher qualquer outro? Posso. Eu posso usar o Edge e usar o Google como ferramenta de busca? Posso. Eu posso usar o Chrome e usar o Bing como ferramenta de busca? Posso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Na verdade, na funcionalidade dele, no uso dele, cara, não tem muita diferença não. Vamos lá. Então, no Bing, ferramenta de busca da Microsoft, é possível fazer a pesquisa visual, utilizando-se uma imagem em vez de apenas um texto ou caracteres digitados, né? O normal, você vai lá no Google, digita uma frase e pesquisa. Entre aspas, a expressão, né? A ideia de o hífen, quando você quer excluir um termo. Mas a pergunta é, eu posso pesquisar com base na imagem? Eu posso carregar uma foto, uma figura, uma logo, né? uma foto de uma paisagem e fazer uma pesquisa com base na imagem? Sim. E isso não é uma exclusividade do Bing. O Google também faz. O Google também faz. De você poder fazer essa pesquisa com base em imagem. Presta atenção. Tem eu digitar uma palavra e procurar imagens relacionadas à palavra é uma coisa. Outra coisa é eu carregar a imagem, tiro um print da tela e faço a pesquisa com base numa foto. É possível isso? Sim. Podemos usar uma imagem para realizar a pesquisa na web, ok?
Então, isso o Bing, isso o Yahoo, isso, né, o Google, na verdade, isso aí, então, é meio geral hoje em dia. Então, correto, correto. Acho que aqui a banca quis jogar, ó. Ah, no Google eu sei que pode, mas será que esse Bing faz isso também? Eu não uso o Bing, daí o cara fica meio com o pé atrás, né? É a hora que você arrisca ou não arrisco, né? Tá, de repente melhor deixar em branco, né? Eu estava louco para marcar sim, mas fiquei com medo. Então, em prova, você vai ter esse sentimento. A questão, ela tá tão assim ajustada, bonitinha, que você, pô, eu quero arriscar. Mas daí daqui a pouco, né, é uma armadilha, uma pegadinha, é cilada, Bino, é cilada, né? E aí você acaba caindo e perdendo ponto. Não é o caso aqui. Aqui tá correto. Acho que lá pela questão número 1, vamos ver, 8, 10, vou fazer um comentário aí, vamos ver se o pessoal se antenou, tá? Mas lá pela 8, 10, estamos recém no início, tranquilo? Então aqui nossa questão número 3, certo, certo, ferramentas de busca, tá no edital, pode ser um tipo de pergunta, saber procurar sobre o tipo do arquivo, tal do file type, né? Você definir um tipo de arquivo, você definir o tipo de conteúdo que tenha na página, em URL. Ah, eu quero procurar uma página que tenha gov.br, tá? File type, eu quero procurar um arquivo em formato PDF. Então, várias situações de você restringir, né, direcionar a busca. Serve para o Bing, serve para o Yahoo, serve para o Google. Correta a questão. Bem, então aqui, com esse tipo de questionamento, falando sobre ferramentas de busca, falando sobre navegador, características de rede, tá? Eu acredito que a gente consiga cercar duas questõezinhas. Qual é o ponto principal aqui? Lembrando, inter, intra, extranet e pensa bem na figura do home office. O home office é uma espécie de uma extranet. Agora, pessoal, vamos tentar buscar mais um pontinho. Em noções do sistema operacional, que é só o Windows, e a parte de acesso remoto, né? Acesso à distância, transferência de informações, né? Acesso à distância. Vamos lá? Olha só. Foi solicitado a Paulo, criptografar um pendrive. Cara, até tinha um pendrive esses dias por aqui, né? Que contém arquivos sensíveis. Sensíveis no sentido de são arquivos confidenciais, são arquivos que não devem cair em mãos erradas no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco, BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Veja, o BitLocker não é uma coisa, né, já é antiga, né? Já é antiga, desde o Windows 7 já tem, ok? Claro que ele veio sempre, né? Com o próprio sistema, ele vem evoluindo. No que consiste? Consiste em criptografar, aí é a criptografia da unidade, eu posso criptografar uma pasta, eu posso criptografar uma informação em específico, ali eu estou criptografando uma unidade como um todo, ok? Eu vou criptografar o pendrive. E aí esse pendrive, veja, o roubo não é a perda, perdeu, né? Para evitar a perda, você faz um backup. Mas ali eu não estou evitando isso. Ali eu estou, caso eu venha a roubar, né? Alguém roubou o meu pendrive, porque tinham dados confidenciais, bem coisa de filme de espionagem, né? Fulano vai lá,
captura os dados da empresa no pendrive, daí o outro vai lá e rouba o pendrive dele, né? Passa de uma mão de um para o outro, né? Bem, se o pendrive está criptografado, só quem sabe o processo, a chave, o código de decodificação vai poder decriptografar. Então, eu estou protegendo. Engraçado, é uma questão do Windows 10, falando sobre BitLocker, mas, na verdade, é uma questão relacionada à segurança. É uma questão relacionada à segurança. Então, daqui a pouco, não cai nenhuma questão assim única e exclusiva, típica do Windows 10. Aquela história de movimentar arquivo, copiar, não cai nada disso. Painel de controle, não cai nada disso. Cai mais uma situação de segurança, né? Cai mais uma questão de backup, cai mais uma questão, né, envolvendo o acesso remoto, os recursos que o Windows 10 oferece. Ok? Vamos lá. Então, aqui para nós, a questão número 4, o recurso existe? Sim. Ele atende à proposta? Sim. Correta questão. Correta questão. 5. O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de backup, cópia de segurança, para um disco de rede. Tu sabe que o backup, para ser tratado como backup, como cópia de segurança, ele tem que estar desvinculado do original. Ninguém faz o pendrive do HD numa outra pasta no mesmo HD. Isso é tosco. Porque se der pau no HD, você perde o original e a cópia. Então você tem que desvincular do original. Então ali, a princípio, eu tenho o meu disco e eu vou fazer o backup. O backup aonde? Numa unidade de rede. Uma unidade de rede. Ok? É possível isso? Desde que você tenha acesso à unidade de rede, sim. Desde que você tenha permissão de gravar dados na unidade de rede, sim. É possível. Vamos ver. O que mais ele fala? Configure as opções de backup para um disco de rede. Ok. Assim, o backup copia para o local definido, na rede, todo o conteúdo da pasta C, username, em que username equivale ao nome do usuário que configurou o backup. Aqui ele está lembrando a gente de outro detalhe. O Windows, ele é multiusuário. Então, eu vou criar contas nesse Windows. E o Windows 10 traz para nós uma facilidade. Para acessar minha conta, eu não preciso ficar digitando a senha. Muitas vezes a própria leitura biométrica, a leitura da face, né? Ele pode identificar e liberar todas as ferramentas que estão associadas à minha conta. Tá, mas vamos imaginar que eu criei uma conta para o Márcio, eu criei uma conta para o Fabiano, eu criei uma conta para o Alessandro. Ok? Então, junto ao disco, junto ao HD, nós temos o que seriam pastas onde vão estar gravados os documentos do Fabiano, onde vão estar gravados os arquivos do Márcio, de cada um. Então, a pessoa que configurou o backup, ao configurar o backup, eu não estou fazendo backup dos arquivos do Fabiano, eu estou fazendo backup dos meus arquivos, das minhas informações. Então, ele vai pegar o que tem dentro lá do meu username, dentro do Márcio, da conta Márcio, e fazer a cópia justamente para essa unidade de rede. Perfeito. Correto. Aí, tá, mas eu não poderia fazer a cópia da conta de um outro usuário? Poderia, se eu fosse um administrador. O administrador pode. Agora, o usuário comum, ele vai poder fazer o backup dos seus dados, aquilo que ele tem acesso. Ou seja, na sua pasta. Legal? Então, correta a questão aqui. Vamos para 6? Ó, esta aqui foi uma questão adaptada. Na verdade, eu ia comentar lá para a questão número 8 ou 10, acho que eu vou ter que antecipar o comentário, ok? Mas por que se adaptou essa questão? Vou explicar em seguida.
dependendo das configurações, dos ativos de segurança corporativo e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente a sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Como é que é a história? Então vamos pensar o seguinte: Marta poderá acessar remotamente a sua estação de trabalho. Aqui está o computador de Marta, no ambiente da empresa, ok? Aqui no ambiente da empresa, na LAN, rede local da empresa, na intranet da empresa. Perfeito? Tá lá o computadorzinho da Marta. Agora, Marta quer acessar de forma remota. Marta não veio na empresa. Marta está em casa. Marta está em quarentena, e usando o seu computadorzinho em casa, ela quer acessar remotamente. Isto é possível? Isto é viável? Sim. Marta vai se utilizar da internet para poder acessar remotamente. Detalhe, Marta só vai poder fazer isso se as configurações forem favoráveis. O que são as configurações dos ativos de segurança? É desde configuração, as permissões que a Marta tem, é desde as configurações quanto ao firewall, né? Todo e qualquer mecanismo de segurança tem que estar jogando a favor da Marta para ela poder acessar remotamente. Senão Marta estaria invadindo a empresa. Não, Marta é uma pessoa autorizada. Por isso, dependendo, tá? E aí, pessoal, onde é que a questão foi adaptada? Porque aqui, no lugar desse dependendo, ele trazia uma palavra que era independente das configurações. Como não se importasse as configurações, Marta teria esse acesso. Aí eu resolvi mudar. Botei, que as configurações é o ponto principal. A conexão da internet existe, mas as configurações da empresa, as permissões que a empresa deu a Marta, tem que ser favorável para isso. E desta forma, a questão ficou correta. Bem, pessoal, esses dias, quem acompanhou a aula de geopolítica, né, do professor Diogo, né? O professor Diogo falou uma coisa bem interessante, que em revisão, a gente deve estimular o aluno a lembrar dos conceitos, né, das características corretas. Você até pode falar da pegadinha, o que poderia tudo, mas apresenta para ele o conceito certo, porque é o que ele vai lembrar pro dia da prova. Então, né? Viu, olha, a Michelle também achou interessante. Achei interessante isso, né? É como o nosso cérebro funciona, o que você guarda, Então, eu adaptei essa questão para ela ficar certa. E o que eu quero dizer é que todas as questões de hoje estão corretas. Nós vamos bater muito no que é certo, claro. Eu vou jogar assim e se fosse assim, e se fosse assado? Mas o certo é isso. O conceito que você tem que lembrar é esse, ok? Então, estou implementando isso. Vamos ver se a nossa mente funciona realmente dessa forma e você, domingão, vai lembrar dessas definições com mais clareza. O que é certo, ok? Beleza? Então, feito o comentário aí que eu ia, né, até agora acho que ninguém se tocou, né? Ninguém se tocou que 5 questões seguidas, só certo. Exatamente. Na prova não é assim, né? Na prova não é assim. Será a culpa do professor. O quarto certo, o cara já tá doido. Não, para aí, vamos botar uns errados também aqui. Tá muito estranho esse gabarito aí, né? Então aqui fica tranquilo, tá? Aqui foi feito propositalmente, tá? Propositalmente para você fixar alguns conceitos. Tranquilo? Vamos lá. Então nem vou perguntar se a 7 está certa, né? O que vocês acham? Está certa? Está certa. Por meio de uma aplicação de acesso remoto,
um computador é capaz de acessar e controlar o outro computador, independentemente da distância física. Veja, na questão anterior, interessava onde é que a Marta mora? Se a Marta é minha vizinha de bairro, se a Marta mora em outro estado, se a Marta mora em outro país, não interessa. Porque a conexão se dá através da internet. E a internet, teoricamente, interliga o mundo todo. Então, a distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Perfeito. Tem uma outra questão da CESP, que ele fala que o computador estando ligado ou não. Cara, tu já pensou como é que você vai acessar um computador? Né? Vou acessar meu computador da empresa. Mas vem cá, o computador da empresa está ligado? Não, está desligado. Não, acho que dá, né? Ele estando desligado, eu consigo acessar mesmo assim? Claro que não, pô. Claro que não, né? Ele não está nem funcionando, ele não está nem conectado à rede. O que ele tem que estar é conectado à rede, para isso ele tem que estar ligado. Ligado. Então, essa questão eu achei meio bobinha, né? Eu trouxe essa mais para a gente discutir e você entender que, independente da distância, o que tem que ser favorável são as configurações, as permissões, para que o funcionário, a pessoa, possa acessar remotamente. Ok, correto. Vamos para 8. Opa, antes de vir para 8, eu diria que fechamos 3 pontos. 3 pontos. Dentro da minha estimativa, dentro da minha análise, 3 pontos na mão. Mas esses 3 pontos são 3 pontos fáceis. Fáceis. De matérias são comuns. Fala aí, Fabiano. Opa, explica, deixa eu ver aqui no chat, calma aí. Explicar a diferença entre intra e extra? Posso sim. Para isso, Fabiano, eu vou jogar aqui o quadro branco, tá? Vou jogar o quadro branco para a gente mostrar qual é a diferença. Bem, vamos imaginar o seguinte. Aqui, vou pegar aqui, vou fazer assim, mais bonitinho, ó. Tá aqui um prédio. Nesse prédio, temos vários andares. Nesses vários andares, em cada andar tem um setor da empresa. O pessoal do RH, o pessoal do financeiro, tá? E o pessoal aqui do marketing. Beleza? Legal. Vários computadores ligados em rede. Perfeito? Junto a um servidor da empresa. Dentro dessa localidade, dentro desse prédio, as máquinas ligadas em rede, dentro do prédio, localidade, eu diria que é uma intranet. Uma rede interna, Fácil de entender. Rede interna, local. Agora, o que acontece? Pode alguém de fora do prédio, lembra da Marta? A Martinha, da casa dela, acessar? Mas a Marta não mora naquele prédio, a Marta não está dentro daquela localidade. Então, isso aqui é um ponto extra. Um ponto extra, a gente vai chamar de extranet. Eu diria que a característica da extranet continua sendo uma rede privada, só que em vez de ser uma rede local, é uma rede global. A internet, ela é pública. E ela é global. Então, ela é uma WAN. A intranet, ela é privada, mas ela é local.
Então, é um prédio, é uma sala, um escritório. Então, a diferença entre LAN e a diferença entre intranet e extranet está justamente na área de abrangência. A intranet é dentro de um prédio. A extranet é essa expansão. Então, outra pergunta, vai passar por uma VPN sempre para chegar lá na casa da pessoa via home office? o que acontece? Não vamos puxar um cabo, um fio nosso, é nosso esse fio aqui, vamos ligar até a casa do Fabiano. Não. O Fabiano vai usar um meio de comunicação público. Mas o meio de comunicação público, ele é aberto. Então, a gente cria o que a gente chama de tunelamento. Tunelamento é a criptografia, é a assinatura digital, é a proteção. Isso é chamado de VPN. Então, eu crio uma rede virtual privada para estabelecer essa ligação protegida. Tá, daí você falou que tem o LAN, e qual que é a diferença desse daí para o MAN, que é o Metropolitan? É que, na verdade, a rede metropolitana, vamos dizer assim, né? Ela é mais conceitual do que prática. Veja só. Local, pequena distância. WAN, grande distância. A MAN seria uma média distância. Mas quando a gente não está falando de quantos metros, quantos quilômetros, fica até difícil caracterizar isso, é algo mais conceitual. Então, em prova, quando ele fala de MAN, tá? Metropolitan Area Network, ele vai usar o termo, uma rede que interliga bairros próximos. Ele vai usar uma característica metropolitana, ok? Então, obrigado. A gente fala que é LAN e WAN, acabou. A MAN é uma frescura que inventaram para colocar em concurso, tá? Né? Só para sacanear o aluno, tá? Mas daí a palavra-chave é rede metropolitana. Vamos lá. Voltando aqui. Então, vimos a diferença e agora vamos ver o que pode ser as questões diferenciais, aquilo que é novidade nesse tipo de concurso, tá? Então, eu acredito aqui por volta de duas questões, né? Por ser novidade, de repente a banca não vem tão forte, pega de uma só? Pode ser. Mas é que Big Data é o assunto da vez. É o assunto da moda, tá? Então, o que mais você ouve falar, né, é a ideia do uso das informações, do sigilo, da proteção, né? Cara, o valor que o dado, que a informação ganhou é muito grande. Né? Então, você vai ver que eu acredito para a área policial, né, uma cobrança cada vez mais efetiva disso, PF, PRF e outros mais, né? E aí eu acho que a banca já vem de sola com duas questões abrangendo isso. Vamos ver o que ele pode cobrar. Transformação digital, internet das coisas, big data e inteligência artificial. Cara, não que eu diga para, meu amigo, vai pegar agora, termina a aula, acessa lá o site, né, e veja o decreto. Você não vai ler um decreto agora, de uma hora para outra, né, sendo que a prova é domingo, tá? Não vai fazer isso. Mas saiba que existe, veja, olha lá, quer ver? Saiba que existe, aqui, aí, ó. Saiba que existe um decreto, uma estratégia, né? Uma estratégia do governo na implantação, nas automações, em todo o processo de comunicar os seus sistemas, ok? Então, você vai ver que há uma preocupação a respeito disso. Agora, dizer que a prova vai cobrar um artigo, um tópico, não. Se vier, é uma questão como essa que eu coloquei para vocês aqui, uma questão bem genérica. A preocupação do governo em se manter atualizado, em se adequar todo o seu sistema, né? Vou dar até exemplos em seguida, hein? Vou dar até exemplo.
adequar os seus sistemas, né, para esse processo de transformação digital que a humanidade está vivendo. Não é o país, é a humanidade, ok? Já ouviu falar da revolução digital? Né? Pois é, em prova da Polícia Federal, isso é um assunto muito mais batido, ok? Então, dá uma olhadinha na questão aqui. Veja, no decreto tal, julgue os itens subsequentes. O plano de transformação digital engloba as ações de transformação digital de serviços, né, serviços oferecidos pelo governo e da interoperabilidade desses sistemas. Sim, não adianta você criar um novo serviço e, em contrapartida, todo um controle paralelo, todo um processo manual, porque um sistema não conversa com o outro. Não dá? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Olha, eu brinco, né, que eu não trabalho há muito tempo, né? Mas já trabalhei na minha vida, já trabalhei, né? Na época que eu trabalhei na área bancária, né? Até peguei minha carteira esses dias lá, puxa vida, né? Eu ganhava em cruzeiro ainda, né? Olha só quanto eu ganhava, né? Agora, você vai tirar uma carteira digital. Cara, uma maravilha isso, pô. Para e pensa. A carteira tinha que ser digital. Claro que na época não tínhamos condições para isso. E aí eu já cantei essa pedra para muitos alunos já em aula também, tá? Carteira de vacinação, pô. Agora estão com um projeto aí de escanear as carteiras de vacinação, começar a trabalhar esse processo, porque, pô, em cada posto de saúde que você vai, o cara te dá uma carteirinha nova, né? Quem tem filho, filha, sabe? Pô, é um saco isso, né? Ah, eu perdi a carteira. Não, leva mais uma. Tá, mas é a vacina que tinha antes, o que não tinha... Pô, é um controle assim, né? É um descontrole, na verdade. É um descontrole. Se você tem de forma digital, de forma eletrônica, o sistema que controla, no máximo, ó, dá para tirar a posição atualizada aí das vacinas que eu já tomei, o que não tem. Pô, não é mais fácil? Muito Tem a mais do fácil. Detran também, Márcio. Hã? A carteira, a CNH também agora, né? Sim, aí eu ia chegar. Polícia Rodoviária, CNH. CNH é uma maravilha, né? Então, a CNH é digital, ok? Então, título de eleitor, cara, então, isso tudo é um processo onde o governo vai, aos poucos, inserindo seus serviços, né, no meio digital, criando a ligação entre os serviços, porque não adianta. Então tá, fizemos uma carteira digital, mas tu apresenta lá para o guarda, o que ele tem que fazer? Né? Ele deveria olhar o QR Code já, né? Não, parei, eu tenho que digitar um número aqui para consultar no meu sistema, porque um não conversa com o outro. Não, que isso? Que isso? Né? Então, a todo esse processo em si, claro, há um tempo para isso ser implementado, testado, né? Até porque o nosso país é um país muito amplo e de diferenças, né, sociais muito grandes, ok? Mas, então, existe um decreto tratando disso. Não é de me admirar que ele comente o decreto e, de repente, dê um exemplo da própria CNH, tá? Mas não definindo, em que data, em que prazo, como é que é o formato. Não. Colocar de forma geral, que existe um pensamento nesse sentido. Show. Vamos lá. Então aqui, certo. O sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. Entretanto, o nível de maturidade digital varia de banco para banco, né? Claro, não é tudo igual. Uma característica do banco digital, que é o que mais tem hoje, né? Toda hora surge um banco novo, né? Neon, Interamericano, né? Nubank e assim por diante. É a realização de processos não presenciais, como o envio de informações e documentos por meio digital e a coleta eletrônica de assinatura para abertura de conta. Então, né? É claro, ao mesmo tempo que se facilita, nós temos a preocupação quanto à fraude, pô. Daqui a pouco, né?
abrir uma conta falsa, criar uma assinatura, né? Associar uma pessoa, ou de repente já faleceu, algo assim. Então, né, temos que ter mecanismos de segurança, mas nem por isso vamos barrar o processo, né, que agiliza. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Caixa econômica é pior. Realmente a gente vê que alguns bancos não estão no mesmo estágio. E aí, isso eu só vejo uma forma. Ou o banco corre atrás do prejuízo, ou o banco está condenado. Tá? Então, muitas vezes quando se fala, vamos vender, vamos privatizar, vamos... Se a empresa não está conseguindo acompanhar a evolução, se a empresa não, poxa vida, né? Vamos ficar sustentando isso? Não. Dá espaço para uma outra que consiga. Tá? Então, porque o processo todo como mudou. Então, né? Há realmente a necessidade de ter bancos regionais, tá? Banco do Estado do Paraná, aqui, que já foi um bom tempo, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Precisa ter esses bancos regionais, tá? Então, um banco que não conseguisse se engajar, se enquadrar nesse novo processo, está com os dias contados. Bem, mais uma questãozinha falando sobre todo esse processo de transformação digital. Correto. Em uma residência, caracteriza-se como uma solução de IoT. IoT é Internet das Coisas. É justamente as coisas, os objetos da tua casa estarem interligados através da internet. Quando eu falo os objetos, eu posso pensar a tua TV, geladeira, ar-condicionado, né? Então, vários eletrônicos da sua casa interligados. Perfeito. Então, quando você está chegando em casa, ele já põe para passar o café, né? Meio os Jetsons, assim, né? Uma coisa meio visão futurística, mas hoje não é uma coisa tão fora do possível, tá? Mas o que ele fala aqui? A instalação de um detector de fumaça. Pô, detector de fumaça é uma coisa já existe há um bom tempo. Capaz de gerar alertas em caso de fumaça e ser acionado a partir de um smartphone. Pessoal, aqui é que a questão começou a ficar certa. Porque se é internet das coisas, a internet tem que participar em algum momento. Se fosse aquele detector de fumaça, sentiu a fumaça, toca uma sirene, cadê a internet? Cadê o alerta? Cadê o aviso, né? Ou o proprietário ou o morador, né? Cadê? Não tem. Então não é a internet das coisas. É um simples sistema de segurança, tá? Então agora, ele verificou isso. As câmeras de vigilância, né, que hoje tem. Então, alguém está invadindo a sua empresa, a sua casa, e ele já dispara um alerta para você que está de férias, está no trabalho, está jantando. E isso é a internet das coisas. É a comunicação, está usando o sinal da internet para, né, gerar um alerta, gerar alguma ação do proprietário. Ok? Então, a questão começou a ficar certa aqui, quando ela envolveu o smartphone para iniciar um mecanismo de reação. Correto. Com relação às noções de mineração de dados e Big Data, julgue o item que se segue. Em um Big Data, a premissa, porque ali ele fala sobre as condições, as premissas do Big Data, normalmente você vai ouvir falar dos 3 Vs. 3 Vs. Um dos Vs é o volume. A premissa volume refere-se à capacidade de processar, em um ambiente computacional, diferentes tipos de formatos de dados. Então, o Big Data estaria trabalhando com fotos, vídeos, informações de geolocalização,
né? Cara, isso não é, isso concordo, isso gera um volume, mas aqui ele está caracterizando a variedade, um dos 3 Vs. Quem são os 3 Vs? Volume, variedade, informações dos mais variados tipos e das mais variadas origens, variedade. E o outro V é velocidade. Então, hoje, o volume, a quantidade de dados que é gerado por segundo junto às redes sociais é muito grande. Então, você tem que ter uma dinâmica diferente na coleta, na mineração dos dados, né? No armazenamento, porque em seguida já está sendo gerado o quê? Mais um bloco de informações. Então, você tem que ter, agilidade. Então, os 3 pilares do Big Data: volume, quantidade de dados, estruturados e não estruturados, variedade, dados de tudo que é tipo. Então, não apenas dados de uma tabela, não apenas dados de um formulário, não. Uma imagem, uma foto, um áudio, ok? Um trecho de uma postagem. E a velocidade na qual essa informação chega até você, que ela é produzida. Então, são os 3 Vs. Alguns colocam que são 5 Vs. A CESP, a Sebrasp gosta muito dos 3. Mas sabe como é que é concurso, né? Vai que alguém lá de dentro mudou, vamos botar 5 aí só para sacanear. Quem são os outros 2 Vs? Os outros 2 são a veracidade. Vem cá, essa informação, esse dado é um dado verídico, é um dado real, é um dado que eu posso confiar, tá? E o outro dado é o valor. Então, aquele volume de informações que estão transitando, tudo que está aqui tem valor para a minha análise? Não tem, né? Então, eu vou selecionar aquilo que me interessa. Tá? Então, nesse processo de seleção, eu vou buscar dados que agregam valor para a minha tomada de decisão. Então, os outros 2 Vs, que eu acho pouco provável, eu acredito que a CESP trabalhe mais os 3, mas não custa a gente comentar. Não estaria errado. A banca não vai colocar, são 3 ou são 3 ou 5, ela não vai perguntar isso. Não. Ela vai colocar dentro de um contexto a possibilidade desses outros 2. Vamos lá. Então aqui, em Big Data, premissa, volume, referência, capacidade, errado. Eu falei que estava tudo certo, né? Não, perdão, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Essa aqui eu acabei não adaptando, né? Podia ter riscado aqui e colocado variedade, né? Essa eu não adaptei. O serviço de chatbot, o que é um chatbot? Esse bot não é de boot de inicialização, é bot, tá? É de robots, é a ideia de robôs, automações. Chat, uma sala de bate-papo. Então imagine uma sala de bate-papo automatizada por um robô. Muitas empresas colocam no seu atendimento, por exemplo, net. Você está com um problema na net? Entra lá no WhatsApp, né? Pô, o WhatsApp, você pensa, vai ter alguém me atendendo lá e eu vou falar com a pessoa. Que nada, é um robô. Aí, se dá um olá, ele já vem com as opções. O que você quer? O que houve aí? Problema nisso ou naquilo? Aí você vai colocando e ele vai, né, selecionando para onde vai encaminhar você, no que ele pode ajudar. Tem algumas automações aí que são muito mais, digamos, humanas, né? Tenta humanizar um pouco mais, onde você não escreve, você fala e ele consegue interpretar a sua dúvida, ou tenta ao menos, né?
Às vezes dá raiva e você desiste, né? Eu imagino algumas situações que a ligação não está legal, que já é difícil de ouvir a pessoa, e a pessoa tentando repassar uma dúvida, repassar um problema, né? Alguns termos mais técnicos, como é que a pessoa vai explicar, tá? Eu sempre me coloco em algumas situações engraçadas como essa, né? Eu penso a minha mãe relatando um problema na TV a cabo, né? Não tá pegando, mexe no fio, né? É isso, né? A única reação dela seria essa, tá? Então, às vezes, para repassar para esse robô, você tem que esclarecer um pouco mais o problema ou direcionar. Vamos lá. Robô, que na maioria das vezes não resolve o problema. Veja, Anderson, a gente lembra muito do caso onde ele não resolveu o seu problema. Agora, a gente não imagina a quantidade de ligações que existe para problemas mais básicos que foram resolvidos pelo robô, né? Então, a gente fala que tem que existir ainda né, uma pequena quantidade de funcionários humanos, tá? Quando o robô não conseguiu resolver, ele poder direcionar. Mas que a ideia do robô, ele vai resolver, vou dar um número aqui meio chute, tá? Mais que a maioria, uns 60%, 70% vai. Porque muitos, eu brinco, né? Informática, tá com um problema no computador? Eu já tenho uma dica para ti, desliga e liga de novo, geralmente volta a funcionar, tá? Não é mais ou menos o que o técnico diria para você? Estou com um problema na minha conexão com a internet. Então você desconecta o cabo do roteador, espera 15 segundos, liga de novo, né? E pior, às vezes dá certo. Tá? Então, eu diria que na maioria dá sim. Tem várias empresas que utilizam esse tipo de sistema, né? Isso, né? Quando você, Net Claro, né? Ou algumas operadoras, aquilo é uma gravação de um computador. Ele tem as mensagens já pré-gravadas e o robô vai selecionando que tipo de mensagem ele coloca para aquela situação. Perfeito, isso mesmo. Então, voltando à pergunta aqui, né? O serviço de um chatbot, um sistema que permite às grandes corporações oferecer um canal direto com o consumidor, é um dos exemplos tecnológicos utilizados no atendimento ao público, tornando a comunicação entre empresa e cliente mais próxima e personalizada, graças aos avanços da inteligência artificial. Tu vai concordar comigo que melhorou. Eu sou da época que você ligava, Disque 1 para isso, Disque 2 para aquilo, Disque 3 para aquele outro, né? Você já ia direto para o 9, que era para falar com o atendente, né? Mas você tinha opções já bonitinhas. Agora, primeiro, que a gravação parece que você está falando com alguém, às vezes até engana a gente, né? Até engana a gente. Eu achei que tinha alguém falando comigo, pô, né? E aí, tá? E aí você fala o teu problema, você fala a palavra-chave, tá? E ele já meio que já direciona para tal caso. Então, realmente veio melhorando, veio evoluindo. Agora, isso é em todos os setores? Não, né? Tem muitos que ainda tem esse processo chato que é o cão, diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo, diz que 3 para aquele outro, e você sempre quer o último, né? Ou quando passou todos e não era nenhum, repita novamente. Caramba, né? Pô, não era o 1, não era o 2, eu esperando que tivesse um melhor, né? Um que se enquadrasse mais e não tinha. Vou ter que escutar tudo de novo para ver qual é o mais, né? Que se encaixa no que eu quero. Vamos lá. Então, correto aqui. Bem, então falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre a internet das coisas, falamos sobre a transformação digital e Big Data. Então, aqui é para estar cercando duas questões. Cara, eu trouxe uma questão de segurança que eu achei muito legal. É o tipo da questão
que pode até causar medo, né? Pode causar meio um terror assim às pessoas, tá? Mas há uma possibilidade e eu diria, ela está em segurança, mas também poderia ser encaixado como internet das coisas, ok? Vamos à questão assustadora. A atual geração de dispositivos IoT, Internet das Coisas, não foi concebida com foco em segurança do software, o que os torna candidatos prováveis a integrar gigantescos bootnets, redes de máquinas robôs, que, entre outras atividades rentáveis, podem ser usadas para acelerar quebras de senha, para invadir contas online, minerar bitcoins e realizar ataques de negação de serviço sob encomenda. Como assim? A ideia do termo bootnet é você escravizar máquinas para que essas máquinas ajam em teu benefício, tá? Então você escraviza máquina zumbi. O que essa máquina zumbi vai fazer? Vamos fazer um ataque ao site do governo. Essa máquina vai começar a fazer um monte de solicitação. Mas não é uma máquina, não é? São várias, são milhares de máquinas, gerando uma sobrecarga. Bem, quando eu falo máquina, você pensa o quê? O teu notebook, o teu desktop. Agora, com a internet das coisas, as coisas podem gerar esse tipo de ataque. Porque as coisas estão interligadas na rede. Então, o teu carro, o teu kit multimídia do carro, ele pode estar sendo usado para isso. Falei que ia dar um pouco de medo, né? Ia dar um pouco de medo. A tua TV pode estar sendo usada para monitorar você. Tá? Vamos começar a quebrar tudo, cortar tudo que é conexão, né? Vamos voltar a viver numa caverna para não ter esse tipo de problema. Foi na semana, eu acho que quarta-feira, né? Eu vi um desenho. Eu sempre falo pro pessoal que meu gosto por filmes e séries é um gosto meio, né, bastante amplo, né? Bastante amplo. Eu vejo de tudo, tá? Geralmente porcaria, tá? Mas vejo de tudo. Eu vi um desenho, minha filha, né? A gente viu um desenho, cara, no início ele não é tão engraçado, mas depois ele começa a ficar melhorzinho, tá? Mas a carga de informação, né, que tem, inclusive eu já separei um trecho desse desenho para falar numa outra aula aí sobre aprendizado de máquina, né? Algoritmo supervisionado e não supervisionado. Mas é um desenho. E ele fala que as máquinas estão dominando o planeta, tá? É família Mitchell, né? Dá uma olhadinha na Netflix, né? É família Mitchell e as máquinas, uma coisa assim. Cara, é um desenho engraçadinho, tá? Mas fala basicamente disso, de uma espécie de uma revolução das máquinas baseado na internet das coisas. Então, onde a torradeira, onde o micro-ondas, onde a geladeira, né, ganham vida e vão meio que atacar os seres humanos, vão escravizar os seres humanos, tá? É claro, né? Um pouco de ficção assim, humor, né? Mas é bem legal e a carga de informação que tem, que dá para a gente discutir e aproveitar, ok? Então, eu diria que os objetos que estão ligados à internet, a preocupação inicial deles foi justamente o quê? Criar essa comunicação, criar esse mecanismo de intercâmbio. E aí eles são suscetíveis justamente a esse tipo de ataque, criando uma gigantesca botnet. Perfeito. Correta a questão. Vamos lá. Mateus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus ou perdas de arquivos devido a eventual falta de backup. Não falha, falta de backup. Primeiro, o que o firewall evita a perda de dados? Não evita.
O firewall é um controlador de tráfego. Ele pode impedir a ação de alguns tipos de ataques, mas ele não é um antivírus, tá? Então, por isso que a gente fala, segurança nunca é demais. Por mais que você tenha um firewall, é bom você ter um antivírus, é bom você manter o seu sistema atualizado, é bom você ter vários mecanismos de segurança, mas nem a pau que o firewall evita a perda de uma informação, a falta de um backup. Um firewall suprindo a falta de um backup. Nada a ver. Errado, errado. Quer dizer, né, ele não faz isso. Então, né, correto. Não é suficiente. Ok? Não é suficiente para conter um vírus ou, eventualmente, a falta de um backup. Correto, correto. 15. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidades falsas com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividade maliciosa, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de código malicioso e o envio de mensagem eletrônica falsa por e-mail ou redes sociais. Cara, eu acho que muitos aqui já tiveram experiências como essa, de ter a sua conta clonada, seu WhatsApp clonado e a pessoa se fazer passar por você. Ou então, muitas vezes, a pessoa coletar dados, stalkear você, né? Vasculhar informações junto às tuas redes sociais, Facebook, e a partir daí se utilizar dessas informações para criar uma identidade falsa, né? Criar uma identidade com as tuas características. Então, a gente sempre fala que a recomendação é você não gerar essa exposição exagerada, né? Porque você, na internet, você não sabe quem está acessando e o para que está acessando. Então, daqui a pouco, não é só um fã, é um maníaco, é um doido, às vezes, que pode estar atrás de você, tá? Então, sempre é meio perigoso, tá? Ok. Uma mensagem aqui. Agora, fiquei na dúvida. Como assim o kit multimídia do carro? Meu kit multimídia do carro não é ligado à internet. Veja, Fabiano, em alguns casos, hoje, alguns veículos, eles criam essa ligação, onde esse kit multimídia ele oferece um GPS, ele oferece, né, todo integrado, né, que vem junto, incorporado ao sistema do carro. Ok? Então, pensando em alguns carros mais atuais, mais modernos, eles já Mas tem que vendem... ter uma internet ligada, né? Porque o kit multimídia, até o GPS, ele é só uma gravação, né? Lá do Google Maps, né? Sim, ele tem uma carga que em algum momento ele teve essa conexão, fez essa carga, né? E utiliza, né, aquela informação já pré-carregada, ok? Mas realmente em algum momento ele vai ter que ter essa conexão, e essa conexão pode ocorrer através com o teu celular. Quando você entra no Bluetooth, carro, né? ele se utiliza do teu celular para se interligar. Beleza. Ok? Obrigado. Não vamos nem falar dos carros inteligentes, né? Os carros autônomos, né? Que é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade, né? O Tesla, né? Eu também, um dia eu vou chegar lá, né? Um dia eu vou chegar lá, tá? Quando o Tesla ficar a preço popular, e popular mesmo, né? Hoje o popular é 50, 60 mil popular, né? Não sei que popular é esse, tá? Na verdade, eu tô de olho numa como é que é? Não é patinete, como é que o pessoal chama agora? Não é patinete, tem um outro nome, né? Tá, esses elétricos, cara, faz 100 quilômetros com R$1. Aí tá bom, né? Cara, onde é que eu vou? Eu vou até o curso, eu volto aqui, o meu trajeto é esse. Então é perfeito. Scooter elétrica, né? Meu próximo eu vou comprar uma scooter elétrica 100 quilômetros com R$1. Aí tá bom, né?
Aí tá bom. Voltando. Bem, então aqui, correto. Correta a questão. Bem, e agora o nosso item final, reservamos uma questão, uma provável questão para a parte de computação na nuvem. A computação em nuvem do tipo, né, SaaS, aqui eu acho, né, software como serviço, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Não cai para nós o Office. Falei logo no início da aula. Não cai. Mas as versões mais atuais do Office, né, o Office 365, lá o Office 2019, né, você não precisa nem ter ele baixar na tua máquina, instalar ele no teu computador. Você pode usar ele de forma remota. Você paga uma assinatura por isso. Ok? É um exemplo de SaaS, software como serviço. A grande vantagem é bem isso. Então, troquei de equipamento, troquei de computador, viajei, né? Eu posso usar esse software em qualquer computador, desde que eu esteja conectado à internet, acesso através da minha conta e estou usando o sistema sempre atualizado. Correto. Então, quando a gente fala em tipo de computação na nuvem, você vai ouvir falar sobre o SaaS, que é o software como serviço, o PaaS, que é a plataforma, é o ambiente, isso aqui é mais usado por desenvolvedor de software. Imagina que o cara que vai desenvolver um aplicativo, ele tem que ter uma máquina que roda Windows, que roda Linux, que roda, né? Pô, é um saco isso. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai simular aquele ambiente, ele vai criar um ambiente de desenvolvimento. A gente chama isso de plataforma, tá? Então, você usa a plataforma de uma forma alugada, vamos dizer assim. E, né, IaaS, que é a parte da infraestrutura, espaço de armazenamento. Pô, eu quero salvar minhas fotos, quero salvar os vídeos aqui, então eu uso um espaço que eu alugo na rede, né, para guardar essas informações. Isso é a parte de infraestrutura, tá? São os 3 modelos que a gente tem de nuvem. Então aqui, correto. O uso de backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes. Na verdade, o armazenamento de qualquer informação, não só de imagem, né? De imagem, de vídeo, de áudio, de texto, tá? Correto. Concordo que o backup, para ser um backup tratado como seguro, ele tem que estar desvinculado do original. Que coisa mais desvinculada do original que a nuvem? Tá? É um ambiente fisicamente seguro e geograficamente distante do original. Perfeito. O backup tido como mais seguro é justamente o backup da nuvem. Ok. (18) Computação em nuvem é a forma de utilizar a memória computacional e local de armazenamento de arquivos em computadores interligados à internet, podendo esses arquivos ser acessados de qualquer lugar do mundo, claro, desde que conectado a essa rede. Então, né, que hoje é uma coisa bastante usual, popular, né? A gente fala isso, mas amanhã depois você, como policial rodoviário federal, você vai estar lá num trecho da estrada onde não pega, mas nem a pau, não pega sinalzinho de internet nenhum. Não é o 5G, não pega nem meio G, tá? Não pega. E aí, meu amigo, mas cadê o meu acesso à nuvem? Mas que nuvem? Não tem nuvem nenhuma aqui, né? O céu limpo, limpinho, não tem nuvem nenhuma, tá? Então, para que a nuvem possa, né, você ter acesso, é óbvio, tem que haver a conexão com a internet, que hoje está muito mais popular do que alguns anos atrás. Fala aí, Fabiano. Tranquilo?
Pensei que você ia se posicionar. Como é que é? O Brasil vai... opa, deixa eu ver, não ver a sua colocação. O Brasil vai demorar para ter a conexão no meio da rodovia. Eu acho que tudo depende do interesse, né? Do interesse. Hoje ainda quem acaba muito bancando a rede, a internet, são as empresas, né? Então, né, é a necessidade para você ligar o meio comercial, Então, daqui a pouco, enquanto, né, numa área mais distante, mais afastada, uma área mais rural, não tiver essa mesma necessidade, acho que demora para alguém querer investir e criar uma infraestrutura apropriada para isso. Infelizmente, né? Não há infraestrutura aqui. E vamos lembrar, isso em parte também é porque o país é muito grande, né? É muito grande. Fica fácil você criar uma estrutura numa região pequena, tá? Então, o país é grande em tudo, grande em problemas, né? Grande em riquezas, grande em tudo que é a situação, ok? Vamos lá. Pessoal, fechamos aqui então. Essa foi a última, né? 18? Isto. Tentei fazer um apanhado geral aí, um pouco de cada assunto, com alguns conceitos, algumas, né, possíveis armadilhas do que ele pode tentar questionar vocês, tá? Eu acho que aqui, né, a gente consiga cercar essas 7 questões da PRF. Legal? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Pergunta aos amigos. Dúvidas? Quem está aqui com a gente? Vamos ver quem está aqui com a gente agora. Alessandro, Anderson, né? Eu ia dizer Consuelo, mas é o Fabiano. Diego, Luciana, Michele e Mônica. Opa, vai lá, tem uma perguntinha aqui. Dá para explicar mais um pouquinho sobre SaaS, PaaS, IaaS? Dá sim, tranquilo, Anderson. Veja, quando a gente fala do serviço da nuvem, esse serviço de nuvem ele pode atender a 3 grupos. Usuário final, nós, tá? Eu, você. O nosso interesse geralmente é pelo uso de programas, uso de aplicativos. Só que antigamente o modelo que se tinha era você comprava uma caixinha, vinha um CD, você instalava esse programa no teu computador. Tá? Tanto é que o teu computador tinha que ter um HD de tanto, tinha que ter um espaço preparado para isso. Com a nuvem, a minha preocupação é que, tá? O meu computador, eu não preciso ter um HD específico, um tamanho tal, eu não me preocupo com qual sistema operacional, não, porque o programa ele não vai ser instalado na minha máquina. Ele está rodando, ele está instalado na nuvem, nesse computador remoto. Um exemplo disso é o Office. Eu posso usar o Word, eu posso usar o Excel de forma remota. A empresa Google tem o Google Docs, né, que é o similar do Office, onde você também abre texto, abre planilhas usando esse Office virtual. Isso são exemplos, tá, de SaaS. Você usa o software como serviço. Você paga para usar, o serviço é pagar para usar o software. Ok? Agora o PaaS é a plataforma. Eu estou criando um ambiente. Só que aí não é mais para o usuário. Não é que não seja, né? O foco não é o usuário final. O foco é o pessoal de desenvolvimento. Imagine a pessoa que teria que desenvolver um sistema, uma ferramenta, um produto para rodar no Android, para rodar no iOS, para rodar no Windows, no Linux. Como é que você vai testar em ambientes diferentes? Eu tenho que ter máquinas diferentes. Eu tenho que ter máquinas preparadas para isso, né? Poxa vida, em vez de eu ter essa máquina comigo, por que essa máquina não é colocada para minha disposição de uma forma, um aluguel? Eu uso esse ambiente, eu uso essa plataforma para testar o meu software, para desenvolver.
Então, eu vou simular, né, vamos dizer assim, eu vou contratar para usar esse ambiente. Isso é chamada plataforma como serviço. E o último modelo fala mais de estrutura física, é a infraestrutura. Geralmente a gente pensa em armazenamento, espaço de armazenamento. Então, quando você usa o OneDrive, quando uma empresa, né, vamos lá, os grandes cursinhos, né, eu falo que nós aqui do Revisando, a gente não é um cursinho, mas a gente está produzindo material, vídeo. E esse vídeo fica onde? Fica aqui no meu computador, na minha casa? Não, esse vídeo fica na nuvem, tá? Mas agora imagine um grande curso, um AlphaCon da vida, uma prova, a quantidade de aulas de vídeo que ele tem. Então ele contrata um espaço de armazenamento, ele contrata uma infraestrutura, né, de guarda desses arquivos. Isso é o chamado IaaS, infraestrutura como serviço. Ok? Vai lá. Qual é a dica ali? Né? O S de serviço. Na verdade, esse S de software, tá? Porque todos têm o S de serviço, né? É plataforma como serviço, infraestrutura como serviço e o software como serviço. Isso. S de software. Ok, beleza, beleza. Tá? Então, ele tem esses 3 modelos. Legal, Anderson? Boa, boa. Mais alguma dúvida, pessoal? Veja, né? Se porventura, até domingo, antes da prova, surgir qualquer dúvida, manda o WhatsApp, manda uma mensagem, né? A gente vai tentar atender, vai tentar esclarecer para vocês o quanto antes, tá? E vamos montar também um mutirão aí, um mutirão para o pós-prova já fazer os comentários, tá? Fazer, claro, eu falo que sempre o recurso depende do gabarito da banca. Senhor, cabe recurso em alguma? Não sei, né? Eu só posso contestar o gabarito da banca a hora que ela publicar, mas a gente pode fazer uma prévia. A gente pode, ó, aqui vai dar discussão. Eu acredito que a banca vai dizer isso, vamos ver, vamos aguardar, tá? Mas para isso a gente tem que ter acesso à prova. Geralmente a Sebrasp, né, depois de um certo tempo deixa você trazer, ou ela também não demora muito em publicar, né? A hora que tiver o acesso à prova, a gente já começa os comentários. Legal? Bem, pessoal, por hoje fechamos aqui. Agradeço a presença de todos. Um abraço, um enorme abraço. Sobre TCP/IP, né? Não. Para PF, sim. Para PRF, tá? Pode estar dentro daquele contexto ali de internet, tudo, mas o edital não é voltado para isso, né? Tanto é que a parte de rede mesmo, está na PF e não na PRF. Tranquilo? Abração a todos. Descanse um pouquinho. Amanhã tem mais. Amanhã tem o Sr. Valber de administrativo, tá? E não esqueça, como essas aulas são gravadas, você pode também, né? Uma aula que eu deixo passar, você pode adquirir também a qualquer momento. Certo? Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Até.